convidar a abrir sua Bíblia, ou pegar pelo menos nesse momento a sua Bíblia na mão. Você que está com a sua Bíblia física, eu queria pedir para você, ou no seu celular, ou no seu tablet, no seu computador talvez, aproveitar aqui nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo pelas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, dizer que você é bem-vindo para estarmos aqui também presencial. Estamos na Rua Nebulosa, número 56. Nós temos 2 reuniões só na semana. Somente, por enquanto, só 2 na igreja. Que é o culto de quarta-feira, culto fé, e culto aos domingos às 10 horas. Ou seja, é fácil, é simples nós estarmos aqui. Outros dias, você tem outros dias para fazer outras atividades, mas tente estar presente. Vai ser uma bênção na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Olhe para a sua Bíblia e diga assim comigo, umas vozes de quem está realmente sem fome, voz de guerreiro. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nessa noite, eu serei abençoado. A minha mente aberta. Estarei focando e ouvindo a tua palavra, Senhor. Eu nunca mais, nunca serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra de Deus. E eu creio que ela nunca volta vazia. E ela começa falando comigo. Então por isso eu queria compartilhar a palavra do Senhor no livro de Efésios, que você possa abrir no capítulo 4. Poucos versículos. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Amém? Você que está com a sua Bíblia, esse livro de Efésios, capítulo 4, tem um título. O que está escrito no título da sua Bíblia? Temos várias versões, mas olha, a unidade do corpo de Cristo. A palavra unidade está escrito aí. Unidade. Único. Uma. Não são duas, não são várias. Uma, unidade. O livro de Efésios é uma bênção. Nós estamos falando no capítulo 4. Capítulo 1, 2, 3. Paulo, o escritor desse livro, ele traz ao nosso coração algo sobre a conversão, o que nós precisamos ter, a novidade, vivermos uma novidade de vida em Cristo. Recomendo você dedicar um tempo e mergulhar no livro de Efésios, capítulo 1, 2, 3. Não é longo, mas é tão profundo, tão rico para nós, que precisamos dia a dia mais, reconhecermos mais a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. A palavra, a doutrina da palavra de Deus na nossa vida. Isso é de extrema importância. Eu estava pensando nessa palavra no culto de hoje, pastor Rogério, culto fé. É um pouco diferente. Só que nós não temos como viver a palavra de Cristo em nós se não for pela fé. Os justos alcançarão vitória pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra
de Deus é que edifica, a doutrina do Senhor é que edifica a fé no nosso coração e na nossa vida. Então, na verdade, nós estamos falando de como é viver a fé em Cristo. Como é viver essa fé. E o capítulo 4, 5 e 6 é a prática de como vivemos essa nova vida, essa novidade de vida socialmente. Aí talvez esteja um grande desafio para nós, todos nós cristãos. Porque eu gosto de falar a palavra cristão e não crente, como muitos mencionam. Porque crente é o ato de você crer. E você cremos em tantas coisas. O ímpio, aquele que não conhece o Senhor, ele crê. Todos creem em alguma coisa. Quando nós votamos na política, nós cremos talvez em algo melhor. Quando a pessoa procura um outro emprego, crê ou imagina que vai conseguir conquistar algo melhor. Esse é o ato de crer. Todos nós cremos. E aí, por conta disso, somos crentes. Mas a grande diferença de sermos crentes e cristãos é que o cristão não só crê, ele crê e ele passa a viver o que ele crê. E a vida que eu passo a viver não é mais a vida cheia e repleta do meu desejo, da minha vontade, dos meus afazeres. É uma vida que ela é vivida, basificada na doutrina, no preceito de que a Bíblia diz. Então, é importante conhecermos a Bíblia, não? Não é, Lagoinha? Vocês sabem que eu prego com vocês, hein? Não prego sozinho. Você está aí? Amém. Tem como eu viver a Bíblia, a vida cristã, sem conhecer a palavra de Deus? Não tem. Sem conhecer o que Deus quer para nós? Não tem. Estão pedindo para me ajustar, é verdade. Aqui, aproveitar para puxar para trás aqui. Igual foto, né? Tem que ficar arrumadinho, bonitinho. Não tem como eu viver a vida cristã se eu não estiver sendo cristão. E a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Pequenos Jesus. As pessoas vão olhar para mim e para você e dizer: ele parece com Jesus. Lembra do discípulo? Ah, você andava com ele. Não, eu não era eu. É sim. Você até parece, você fala parecido com ele, você anda igual a ele. Já pensou que interessante? Começaram a olhar para mim, para você e falar: nossa, você mudou, você é tão diferente que você parece Jesus. Olha que interessante. Você falando, quando você começa a falar, parece que eu sinto paz. Eu estava falando com uma irmã ontem e ela compartilhando um testemunho de que ela estava numa festa pagã, mas ela estava acompanhando o marido. O marido não é convertido. E lá nessa festa, como ele acompanhou ela numa reunião, um trabalho da igreja, ele perguntou se ela podia, e ela foi. E ele era bem conhecido nessa festa. E lá na festa, pagode, outras bebidas, tudo acontecendo. Ele não é de beber, mas ele estava ali, muitos amigos. Ele apresentou 2 pessoas para ela não ficar descolada. E ela começou a falar com uma delas. E ao conversar, o Espírito Santo de Deus começou através da vida dela, a falar com a pessoa. Falar da alegria de viver em Cristo. De como Cristo é bom. Com a palavra de Deus. Porque nós cristãos, nós temos que ter cuidado para não ser invasivos. Mas quando você chega perto de uma pessoa, fala, bacana, e a pessoa fala assim, é bacana, mas eu estou um pouco triste, e começa a abrir o seu coração, o que está acontecendo ali? Ela está pedindo ajuda. Ela está falando, eu tenho passado dias difíceis. É verdade. E aí você pergunta, é verdade? O que está acontecendo? E ela começa a abrir o coração. Quando ela abre o coração, o que aconteceu ontem, ela estava me falando, a pessoa mais falava, e ela começou a pontuar e falar o que Deus faz, o que Deus fez na vida dela em Cristo Jesus, e o que Deus mudou. Ela pegou o Covid, quase faleceu, mas havia uma multidão de irmãos e irmãs
orando por ela. Não porque ela era melhor, não porque ela era pior, mas ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela, ao ponto dela voltar da divisa ali da vida e da morte, que ela estava desenganada. Vários meses se passaram, ela ainda está no processo de recuperação, e ela falando, dando testemunho da vida dela, o que Deus tem feito na vida dela nesses dias. E ela começou a falar que Deus não faz diferente, poderia fazer também na vida dessa pessoa, de uma outra mulher. E ela começou a falar e não parava de falar, e a pessoa começou a chorar. Ela continuou falando que Deus te ama, que você não está sozinha, e a pessoa não parava de chorar e chamou até a atenção. Chegou uma hora que outras pessoas se aproximaram: o que está acontecendo? Ela falou assim: eu queria andar mais com você. Chamou o marido dela: me ajuda, por que você não demorou tanto tempo para me apresentar a sua esposa? E ele também não entendia o que estava acontecendo. E Deus falou para ela, e não obstante a isso, a pessoa saiu para se recompor, e possivelmente ela para secar o olho, e aí ela foi para uma outra mesa, no outro lado da festa. O que aconteceu? A mesma coisa novamente. Na hora de ir embora, ela ouviu essa expressão do marido: eu estou abobado. Ela achou que ele ia chamar atenção, reclamar. Frase do marido dela: como você conseguiu fazer duas pessoas chorarem em um espaço de tempo tão curto, numa festa? Eu pude ver que elas não choraram de tristeza, elas choraram de alegria. Estou espantado. Conheço você há tantos anos. Como é fácil você invadir as trevas e trazer luz. Frase de uma pessoa que não conhece o Senhor. Ouvindo isso ontem à noite. Como é bom entender que você... É impressionante como você tem facilidade de invadir as trevas e levar a luz. Ela falou assim: eu não sou nada. Esse Jesus que me tirou, que me salvou, Ele tem me ensinado tantas coisas. E ela falou isso e falou assim: eu tenho trabalhado para tentar ser uma melhor esposa para você, porque você também é filho de Deus. E começou a declarar na vida dele, e ele engoliu naturalmente e falou assim: não, você realmente é diferente. Eu sou grato a Deus por isso. Eu sou grato pela família que eu tenho. Ele começou a falar isso. Frutos de uma pessoa que se posicionou de forma a ser cristã. Mas isso não foi sempre assim. Ela comentando como foi o período de aproximação, de conversão, de entrada, como ela se sentia não fazendo parte da igreja. Em determinado momento, como ela começou a ser parte da igreja. E eu, olhando esse texto de Paulo, literalmente, o título que eu poderia dar para nossa reunião hoje é: um lugar para eu pertencer. Aonde você tem feito, aonde você tem estado, aonde você tem feito moradia, onde você tem se pertencido. Eu sou isso, eu sou um time de futebol, torço para aquilo, eu gosto daquilo outro. No fundo do seu coração, aonde você encontra paz? Aonde você encontra amor? Onde você encontra libertação? Aonde você encontra cura? Nesse texto que nós lemos, a gente consegue detectar que todas as pessoas, quantas pessoas, Lagoinha? Foram chamadas para viver em comunhão, em comum acordo, em comum unidade, em comum objetivo, no mesmo propósito. Todos foram chamados. Outra informação que a gente pega nesse texto, que Deus nos fez para vivermos em comunhão. Em outras palavras, repita comigo: Deus
não me fez para viver em solidão. Pastor, aonde que você tem base disso? Além desse texto? Vários lugares da Bíblia. Vamos começar, por exemplo, em Gênesis. O que aconteceu com Gênesis? Deus olhou para Adão e viu: não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjuntora. Far-lhe-ei uma companheira. Porque não é importante que o homem viva só. Desde o Éden, o Senhor trabalha para que possamos viver em comunhão. Ah, mas isso é o homem com o homem? Não. O homem no sentido de ser humano, é o ser humano um com o outro, e eles para com o Senhor. Todas as tardes, o que acontecia? Deus descia para ter um tete a tete, um bate-papo com Adão. Lembra disso? Até que em determinado momento ele: Adão, cadê você? Ele já tinha pecado, ele se escondeu. Eu vi que era o Senhor e eu me escondi. Mas por que se escondeu, Adão? Porque eu estava nu. Quem te falou que você estava nu? Foi o pecado. O pecado nos traz vergonha. O pecado muitas das vezes nos distancia de Deus. E saiba, o pecado é o que muitas das vezes faz que nós venhamos a criar muralhas, muros também entre nós. É vertical e horizontal. Eu amo, conheço, sirvo, tenho relacionamento com Deus e tenho relacionamento com o meu próximo. Se eu não amo a Deus, eu não amo o meu próximo. Mas se eu também não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. A essência do jardim do Éden, a gente pode pegar para os nossos dias. Que nós possamos viver em comunhão. Deus nos fez para vivermos em relacionamento. Nós evoluímos através do relacionamento. E a igreja, para mim, é o ápice de onde nós aprendemos a praticar este relacionamento. É fácil? Por que não? Porque muitas das vezes o que impede de nós evoluirmos no relacionamento é uma coisa chamada ambição, é uma coisa chamada orgulho, é uma coisa chamada contenda, é uma coisa chamada falta de perdão, ou seja, é uma coisa chamada competição. Tudo isso vai contrário ao princípio de nós vivermos por fé, porque nenhum desses itens são itens que Jesus viveu. Você lembra algum momento de Jesus sendo orgulhoso? A gente lembra, olhando as escrituras, algum momento Jesus sendo mesquinho? Jesus pensando mais nele do que no próximo? Jesus não vira nos olhos, não querendo falar com o outro? Pelo contrário, inclusive com os fariseus, alguns fariseus na verdade, que eram falsos, falavam uma coisa mas não viviam. Jesus falou: hipócritas. Ainda assim ele conversou com eles, trouxe eles à luz. Mas Jesus não fugiu, não passou de largo de ninguém. Até o traidor, na hora H, ele chamou amigo, chamou Judas de amigo. Sabia o que Judas ia fazer, sabia quem era Judas. E ele: amigo, por que me trai? Por que você chega aqui e faz tudo o que está fazendo? Alguns pensam, já ouvi comentários, Jesus estava zombando de Judas. Não. Realmente ali eu fico imaginando Jesus com essa palavra, trazendo confronto e pensamento para que Judas falasse: Jesus sempre foi meu amigo, por que eu fiz isso? Tanto que foi. Só que ele deveria jogar as moedas, se arrepender e voltar para Jesus. Vocês acham que Jesus ia perdoar ele? Com certeza. Quantos estão às vezes na igreja, vivendo em comunhão, por um pedacinho, uma coisa pequena, média ou grande, ele sai e às vezes se afasta até da presença do Senhor. Será que o Senhor não perdoa? Não perdoa? O amor dele não perdoa? O Senhor perdoa. Jesus perdoa, porque é por isso que eu entendo que a igreja é a expressão máxima
da vida em comunhão que nós devemos ter. Efésios 4, essa carta que Paulo escreve, Paulo estava nesse momento numa prisão, uma cadeia. E dentro dessa cadeia que ele escreve essa carta, ele também escreve outras cartas. Ele escreve a carta à igreja de Éfeso, mas também ele escreve a carta aos Colossenses. E essa carta, no mesmo lugar, na mesma cadeia, com o mesmo cenário. Imagina, você numa prisão. Era para a gente estar triste. A pessoa numa prisão normalmente não está feliz da vida, sorrindo. Que bom que eu estou aqui. Não. E ele escrevendo uma carta, eu começo a entender essa carta. Não é possível que ele escreveu isso numa cadeia. Vamos pegar para ler aqui, ó. Como prisioneiro no Senhor. Ele não se chamou, eu estou preso por conta do Senhor. Não. Não foi isso que ele falou. Não foi do Senhor. Foi prisioneiro no Senhor. Parece que ele estava até contente, porque talvez sofrendo alguma coisa por conta de estar avançando na obra do Senhor. Ele escreve: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Em Éfeso, ele começa a falar, ele fala de como nós, como igreja, devemos viver, simbolizando o quê? O corpo de Cristo. Colossenses, por outro lado, quando você puder depois de outro momento meditar, é o inverso. Ele fala de Cristo como sendo o cabeça da igreja. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, Cristo está nos movendo, Cristo está nos orientando, Cristo está nos direcionando. E nós, como corpo de Cristo, nós refletimos a preocupação com o restante dos membros. E aqui tem uma chave de pertencimento. A pessoa, o irmão, a irmã, vem para a igreja, está participando, e daqui a pouco, por uma contenda, por um problema, ele sai, ele se afasta. Aonde que está o conceito do corpo de Cristo? A pessoa está enferma. Onde está o conceito do corpo de Cristo? Uma pessoa precisa de oração. Onde está o conceito do corpo de Cristo? Nós cobrimos uns aos outros. Eu não vou deixar, mas eu sou melhor que ele. Não. E Jesus ensinou. Ele poderia ser o melhor. Ele lavou os pés dos seus discípulos. A importância de nós sermos corpo de Cristo. E nessa carta, a ênfase que ele mostra é que Deus pôs no meu e no seu coração para sermos igreja, corpo de Cristo. Pastor, como assim igreja? Como que é o ser igreja? Paulo, mesmo preso, ele entendia que ele tinha um propósito, uma missão, um objetivo em Cristo. E eu e você não somos diferentes. Senso de pertencer ao corpo de Cristo nos leva também a uma responsabilidade. O senso de eu falar que eu sou esposo da minha esposa, sou esposo da Simone, tenho 2 filhos, é maravilhoso falar, eu tenho uma família abençoada. Isso é bom, é bonito, mas me traz algumas responsabilidades. Eu preciso cuidar dela, preciso servi-la, preciso cuidar dos meus filhos, preciso servi-los, orientá-los no caminho. E no corpo de Cristo, é diferente? É diferente, Lagoinha? Não. Eu não consigo dizer que eu faço parte do corpo de Cristo se eu estou vendo o meu vizinho, o meu amigo, um colega no trabalho passando por situações tão difíceis e eu não me preocupar com ele. Porque Cristo sempre se preocupou. A parábola do samaritano é um exemplo para que possamos nos preocupar com o próximo. Se nós estivermos aqui e juntos cobrirmos uns ao outro em oração,
tempo de qualidade. Por isso a importância do GC. No GC, nós sentamos e ouvimos uns aos outros. Alguns pensam, o GC é um tempo mais descontraído. Aonde que a pessoa consegue se abrir? Assim, na igreja, pastor, eu não entendi esse versículo. Pastor, você falou aquilo. Mas no GC é tranquilo para a gente fazer isso. Inclusive, muitas são as perguntas para aprendermos a viver em comunhão. Corpo de Cristo. A unidade da igreja. A gente falou sobre unidade. Como é viver em unidade? Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quantas pessoas eu encontro? Paulo falando, eu rogo. Essa palavra é quase que um clamor. Ele fala em Romanos 12 de novo, rogo-vos, pois irmãos. Rogo, eu peço encarecidamente que você, igreja de Éfeso, que você, igreja Lagoinha do Carrão, aprenda a viver por fé. Como? Dignamente. O que é viver dignamente? Espelhando Jesus. Dignamente o que Ele nos chamou. Quando Ele fala aqui para vivermos de forma digna o que nós recebemos, eu e você recebemos o chamado de sermos o quê? Missionários. Diga. O que é missionários? É aquele que tem uma missão, um propósito. Quantos estão sofrendo nesses dias? Nós compartilhamos, estamos fazendo um estudo às segundas-feiras com amados que estão vindo de outros ministérios, para nós alinharmos a visão, o objetivo. E dentro dessa reunião, a gente estava compartilhando na segunda passada, para que nós na oração lembrássemos de 3 pessoas que não conhecem a Cristo. E orássemos e buscássemos uma estratégia para falar de Deus para estas pessoas. Você pode dizer, eu não sei falar, eu não sei pregar. Talvez você ache que não sabe. Mas sabe como que nós somos corpo de Cristo? Amando, servindo. Lembro de um dia, de um testemunho onde a pessoa chegou, fez uma panelinha de pipoca, e eu gosto muito de pipoca, além de picanha, eu também gosto de uma carninha. Fez uma panelinha de pipoca. Olha, irmãos, pipoca, algo simples. Foi no vizinho. Oi, vizinha, tudo bem? Eu queria me apresentar. Sou nova, me mudei aqui. Fiz uma pipoca, não sei se você gosta. Eu gosto. Ela falou que gostava. Não sei se falou por respeito ou se gostava mesmo. Você quer entrar? Posso? Pode. Foi entrando. Compartilharam da pipoca. Ela fez um suquinho com pipoca, e começaram a conversar, criaram uma amizade, e ali não aconteceu nada. Passada uma semana, ela fez um outro pratinho, não lembro o que era agora. Oi, vizinho, desculpa, não queria incomodar, mas eu fiz, é muito para mim, eu errei na receita. Errei na receita. Vim trazer para você um pouquinho. Você não quer entrar? Entra um pouquinho. Entrou um pouquinho. Demorou 3 vezes. Na segunda vez, você é muito gentil, e foi conversando. Lembra da história da irmã que falou ontem? Foi igualzinho. Daqui a pouco, na conversa vai, conversa vem. Eu tenho passado umas dificuldades com meu filho. Meu filho está assim, está assado. A idade de jovens, andando com outros jovens, aprendeu a fumar e começou a falar e das dificuldades. O que aconteceu? Espírito Santo no coração. Olha que momento maravilhoso para falar assim: tem alguém que ama você, que pode te ajudar. Eu também não conhecia Jesus. Não sei se você conhece, mas eu queria falar um pouquinho desse Jesus. Começou a falar o que Jesus fez com a vida dela, como Jesus mudou a vida dela. Em determinado momento, ela tinha uma célula que ela frequentava, não chamou ela para ir para a igreja, ela foi para a célula, esse exemplo pontualmente, e ali na célula, ela foi indo, foi descontraído, foi ouvindo a palavra de Deus. Ela falou: onde que é essa igreja? Você me leva?
foi para a igreja. E ela dizia que naquele dia que ela foi para a igreja, o pastor que estava pregando, o evangelista, se me falha a memória, conhecia a vida dela, porque falou tudo que ela tinha, que estava passando pela vida dela. E no final, no tempo de oração, eu queria orar por sua vida. Ela falou assim: eu quero que ore por mim. Você quer nascer de novo? Você queria conhecer mais de Jesus? Eu quero ser essa pessoa. Através de um convite, de uma pipoca, de um bolo, alguma coisa que ela fez. Uma estratégia simples. Isso é fé. Fé de que eu vou cumprir a minha missão. Jesus veio ao mundo, morreu por mim, morreu por você, para que eu, você, todos aqueles que nós conhecemos, alcançássemos vida eterna. E vida eterna só há em Jesus. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro meio. Eu e você somos instrumentos de Deus para levar a salvação para todo aquele que crê. Por isso que é fé. Por isso que ele se torna crente. Precisamos mostrar isso para essas pessoas. E nós precisamos ser dignos no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso exemplo. Versículo 2 fala que possamos ser completamente humildes e dóceis. Ah, mas ele fez isso, ele pisou no meu pé. Humildes e dóceis. Sabe, meus irmãos, não é fácil. Fala por mim, não é fácil. Quantas vezes me vem o desejo de, eu vou dar um rabo de arraia, eu dar um pega nesse cidadão. Aí vem aquela palavra: domínio próprio, mansidão, Rogério, longanimidade. Sabe o que quer dizer longânimo? É ter um ânimo controlado, longo, uma paciência longa. Cada vez que eu sou longânimo, estou dando exemplo de Jesus. Tem muitos que falam: ah, mas eu sou colérico. Confunde o ser colérico com não ser longânimo, não ter domínio próprio. Nós precisamos ser exemplos de Cristo. Exemplos de Cristo. A humildade gera pertencimento. Quando você é humilde, a pessoa se sente parte. Nossa, como... Me lembro de uma pessoa, talvez não está aqui hoje, no aconselhamento que a gente estava fazendo com ele falou assim: pastor, sabe o que me encantou na igreja? Eu entrei nessa igreja, dei 2 passos, a pessoa que estava me recebeu com um sorriso, que falou: que alegria poder te ver aqui, qual o seu nome, a forma como ele me abordou. Eu olhei para minha esposa e falei assim: esse é o lugar que eu quero ficar. Falou de Jesus, pregou o evangelho, falou que ele precisava se curar, se converter, se purificar, que ele precisava abandonar. Não falou nada. Ele apenas foi gentil, humilde. Queridos, me lembro de uma frase do Jocum: pregue em tempo e fora de tempo, se possível, use palavras. Nós pregamos com a nossa vida, nós pregamos com o nosso estilo de vida, e humildade é um deles. Suportar o nosso irmão em amor. Suportar o próximo em amor gera vínculo. Pode prestar atenção, você que hoje é casado, você que é casada, você que é noivo, temos noivos aqui. Volta à mente, como começou esse relacionamento de amor? Começou com um serviço, talvez puxando uma cadeira para você sentar, talvez fazendo um elogio, talvez preparando uma situação, um ambiente. E nesse cenário chamou a sua atenção. Por que em Cristo não chamaria? Porque você, sendo Jesus, não chamaria atenção? O amor gera vínculo.
coloquei 4 pontos nesse texto para a gente falar. O primeiro dele, humildade. Segundo, suportar o nosso próximo em amor. Nós precisamos sustentar um ao outro. Terceiro, fazer o necessário, posso dizer quase que o impossível, para que eu possa viver e o meu próximo, meu amigo, meu colega, a pessoa que está aqui, tenha sentimento de pertencimento. Pastor, como que é isso? Pior coisa, você entrar no lugar, ninguém olha para você, fica fazendo assim. Estou errado, meus irmãos? Você se sente à vontade? Você que está em casa, se sente à vontade? Uma pessoa vem e fica olhando você, fica olhando assim. Tudo bem? Parece que... Não, meus queridos. É corpo de Cristo. Corpo, uma mão acaricia. Às vezes, perna, braços. Corpo de Cristo. Ah, mas ele não está vindo na igreja ainda. Nós vivemos pela fé. Ele vai virar parte do corpo de Cristo. Ele ainda não teve a palavra, não teve o conhecimento. Sabe aonde ele vai ter? Caminhando com você. Caminhando com você. Caminhando com você. Ele caminhando com você vai falar assim: puxa, eu achei que era mais difícil. Não é. Olha, perdoar, achei que era mais difícil e não é. Amar, eu achei que era mais difícil e não é. Em Cristo as coisas se tornam fáceis. Em Cristo tudo é possível. Porque nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. E tudo é possível àquele que crê. Creia e viva a palavra de Deus. Jesus está em você. Cristo em você é a esperança da glória, meus irmãos. Eu não me canso de declarar isso. Declarar isto é a palavra de Deus. Cristo em você é a esperança da glória. Nós pertencemos, o quarto item, a um só corpo. Nós somos corpo de Cristo. Pertencemos em um só corpo. Ligados em quem? Diga forte, ligado em Cristo. Cristo é o cabeça. Eu pedi para você ficar de pé. Eu queria te convidar a pensar uma coisa. Eu não sei se você já teve esse cenário. Imagine como corpo de Cristo. Tem como corpo de Cristo ter membros separados? Tem, Lagoinha? Impossível. Ou eu não faço parte do corpo de Cristo, ou eu não estou vivendo que a palavra, que a doutrina da palavra nos orienta. Me preocupa nossos dias, muitas das vezes, que as pessoas esquecem ou deixam de focar a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar mais e mais na palavra de Deus. Quando nós cantamos nessa noite, somos um só corpo, um só coração. Eu queria exemplificar esse cântico sobre esse tema, pertencimento, pertencer, sentir parte do corpo de Cristo. Um exemplo. Imagina uma família, um esposo, a esposa e 5 filhos. 5 filhos. O casal começa a entrar em atrito, em contenda, e acaba se separando, se divorcia. Por razões diversas, os filhos também entram em contenda. Detalhe aqui, já deixar uma chave para o seu coração: vigiem, marido, vigie, esposa, para que seus filhos não vejam situações, muitas das vezes, de contenda. Que um casal às vezes se discute, mas há limite, há tempo para isso, e há necessidade do conserto, e nunca na frente das crianças, dos filhos. Fechando essa chave. E os filhos também entraram em contrito, em contenda, e daqui a pouco eles se afastaram. Um filho foi para um país, o outro foi para o outro, o outro foi para outro estado. Nunca mais quero falar com fulano, com ciclano. Todos se separaram e não se falaram mais. Agora eu vou fazer uma pergunta. Pega o DNA deles, pega o sangue deles, porque eles estão distantes e anos não se falaram mais. Eles deixaram de ter o mesmo sangue? Não deixaram de ter o mesmo sangue. Deixaram de fazer parte do mesmo DNA de família, de sangue que eles tinham e viviam?
Não. Ah, mas ele mudou o nome. Ele pode mudar o nome, ele pode mudar a cidade, ele pode mudar de estado. Ele continua sendo filho. Eu não sei aonde você está, por onde você passou. Eu não me senti, não fiz parte. Quero dizer uma coisa para você. Mais importante do que o outro sentir é eu fazê-lo sentir parte. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Sabe qual é a minha tarefa, a minha função? Amar, servir, para que ele sinta parte, para que ele faça parte. Ah, mas ele faz isso e faz aquilo. Ei, eu fazia pior. Olhando para vocês aqui, vocês são bênção. Eu sou ainda, preciso melhorar muito, mas fui muito pior que você. Deus foi misericordioso comigo. Ele não vai ser com você, com seus vizinhos, com aquele que você está achando talvez meio torto. Jesus nos ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele ama aquele que você passou pela sua mente agora. Aquela pessoa que você talvez não tenha falado com ela. Deus ama ela também. E ama como ela é. E ela vem. E Deus ama tanto que vai começar a mostrar para ela que Deus não está muito confortável com aquilo que ela está. E ela sozinha. O Espírito Santo vai convencê-la de transformar dia a dia. Dia a dia. E ela vai melhorando e vai mudando e vai moldando. Segundo a palavra. Segundo o estilo de vida de Cristo. E ela vai entendendo que ela precisa dia a dia espelhar Jesus. Espelhar Jesus. Não sou eu que vai falar, não é você. É o estilo de vida que nós vivemos. E vão olhar para ela e falar: puxa, você mudou. Falaram para você mudar? Não. Eu comecei a conhecer Jesus e comecei a entender que eu preciso me parecer mais como Jesus. Eu ia num lugar chamado GC e via que as pessoas eram felizes, que as pessoas também tinham dificuldade, mas oravam uns pelas outras. E comecei a orar por elas também. Eu achei que meu problema era maior, mas comecei a orar por elas e eu comecei a ver que os meus problemas não eram nada perto do problema de tantas pessoas. E comecei a orar pelo próximo, comecei a amar, comecei a servir, comecei a ler a palavra, comecei a enviar a palavra de Deus para elas. E assim começou a ser transformadas. E eu não sei como, mas eu hoje sou muito, muito, muito melhor do que quando eu não conhecia Jesus. Mas isso foi porque eu entrei no meio e comecei a caminhar com pessoas que pareciam Jesus. Que eu e você possamos parecer Cristo, ser Jesus. Um só corpo, um só coração, um só propósito, um só caminho, uma só direção. Eu e você, mais e mais de Cristo. Seja ferramenta, seja função, seja propósito de Deus, onde Deus está te plantando. Deus te plantou com um propósito, com uma missão. Paulo na prisão, ele sabia que ele era missionário, que ele tinha um propósito. Você não é diferente. Eu e você somos chamados para viver essa comunhão. Somos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, para termos conexão com o nosso próximo. Ah, mas ele é mau. Quem vai convencer ele é o Espírito Santo de Deus. Ah, ele não sabe, é verdade, ele não sabe do caminho. Se ele me perguntar, eu vou falar assim: vamos estudar a palavra? É o Espírito Santo que vai falar com ele, meus irmãos. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. E vai preparar o momento, a maneira, a forma de nós caminharmos como corpo de Cristo.